Você já saiu de uma conversa se sentindo confusa, culpada e até menor, sem saber o porquê? Você já teve uma amizade que você tá sempre fazendo tudo por ela, mas ao mesmo tempo com uma sensação de que você tá fazendo tudo errado e que a culpa é sempre sua? E se eu te dissesse que isso não é loucura e muito menos drama? É o efeito de uma relação com um narcisista. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente não se dá conta disso e quando se dá, já foi feito um estrago emocional sem precedentes. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto podcast, que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e de uma forma muito realista. O meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim e também ter acesso a vários tipos de conteúdo que eu sei que você vai gostar. Esse episódio, ele traz um tema que ele é um pouquinho assim, um tanto quanto delicado. E eu acho que, assim, eu tive que me preparar muito para trazer ele pro podcast, e eu acho que levei até um tempo para trazer isso pro podcast, porque eu queria estar muito convicta, muito certa para poder falar dele. Antes de mais nada, eu realmente acho que o termo narcisismo, ele tá, assim, um pouquinho saturado. Eu acho que ele acabou se popularizando muito nos últimos anos e a galera trouxe muito isso pro conteúdo. E em alguns casos até, assim, de uma maneira um tanto quanto equivocada. Mas eu realmente entendo por que é que tanta gente começou a falar sobre e começou a abordar esse tema. Porque eu acho que finalmente a gente conseguiu dar nome a um dos comportamentos que eu acho que até então as pessoas identificavam em algumas das suas relações, mas eu acho que a gente não conseguia nominar este comportamento. E aí a galera meio que relembrou esse conceito que não é novo, trouxe isso à tona e a galera começou a se identificar. E eu acho que quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, principalmente que aborda o impacto na vida do outro, então não sobre o narcisista, mas como conviver com afeta, impacta na nossa vida, eu acho que eu não só me identifiquei, como eu também fui atrás de entender essa dinâmica, que por muito tempo eu achei que era uma culpa minha. Que eu achava que era eu a real culpada dessa pessoa com esse comportamento agir comigo. E quando eu comecei essa busca por entender este comportamento, o impacto nas pessoas que convivem com o narcisista, teve um livro que me fez, assim, que fez muita diferença nessa jornada aí, e é um livro que eu consumi porque eu li ele mais de uma vez, eu estudei esse livro. Foi um livro que se chama O Problema Não É Você, da psicóloga Ramani Durvasula, não sei como é que se fala. Ele é publicado pela editora Sextante. E ali neste livro, além de você aprender, acho que um pouco mais a fundo, o que é de fato o narcisismo, ele me ajudou a entender, a compreender que existem sim caminhos eu acho que para me libertar de relações com pessoas que tenham esse comportamento. E aí nesse livro ela vai explicar que o termo narcisista, por mais que a gente ache esse termo novo, inventaram esse nome, ele não tem nada de novo. Na verdade, ele é um nome trazido da mitologia grega, a mitologia de Narciso, tá? Inclusive, indico vocês a procurarem, a entender essa mitologia que, casa super com o que é o narcisismo. Mas, muito brevemente, é a história de Narciso, um jovem, assim, que ele era muito lindo, ele era muito belo. E ele era tão bonito que ele despertava o amor de todo mundo em volta. Só que ele não conseguia, ele despertava o amor nas pessoas, mas ele não conseguia amar ninguém porque ele amava apenas a si mesmo. Conhece o comportamento. E aí ele acaba, é muito fatídica a história dele, porque ele acaba se apaixonando pelo reflexo e ele vê o reflexo na água e se apaixona e ele vai tentar beijar a própria imagem, cai e morre afogado. Sugiro muito vocês lerem sobre o mito de Narciso. E aí depois esse mito, ele é incorporado na psicologia, através do papai Freud,
Ele usa esse termo narcisismo e mais pra frente ainda, na psiquiatria, vai evoluir o termo narcisismo para transtorno da personalidade narcisista, inclusive vista como entendida como um espectro, ou seja, que tem diferentes graus de narcisismo, que vai do leve até o grave. E eu realmente acredito que em algum momento da nossa trajetória a gente vai trombar com o narcisista. Não tem, assim. Hoje, olhando em retrospecto toda a minha vida, as minhas relações, porque ela não está somente na relação amorosa, mas eu acredito que num dado momento você vai trombar com o narcisista. Que pode ser aquela amiga que só fala sobre ela mesma e é incapaz de ter uma empatia, de ouvir o seu problema. Então, toda vez que você tenta falar sobre si, ela desvia a conversa, no final das contas, ela acaba levando para ela mesma. Pode ser numa relação com um chefe, que a sós vocês têm uma relação maravilhosa, mas daí na frente dos outros ele começa a te humilhar para mostrar um certo grau de superioridade. Ele pode estar no teu parceiro, que oscila naquele comportamento entre muito carinho e crueldade. Pode sim estar na relação de um filho com o pai, de um filho com uma mãe, que não admite, por exemplo, que tendo ali seus filhos entre irmãos, eles tenham uma boa relação, achando que se meus filhos tiverem uma boa relação e eu estiver fora dessa relação, eles estão se unindo contra mim. E aí, porque é um tema um tanto quanto sensível, eu realmente acredito que eu nasci em um lar onde existia uma pessoa narcisista, né? Por muito tempo, como eu disse no início desse episódio, você fica realmente achando que você é o problema. E durante muitos anos mesmo, parte de mim ficou tentando entender por que que eu despertava nessa pessoa comportamentos dela em relação a mim. Tentava entender o que é que eu poderia ter falado, agido, feito e pensado para essa pessoa ter estes comportamentos que ela tinha. E é muito complicado você nascer num lar onde exista uma pessoa narcisista, porque ela te põe sempre nessa completa confusão. Ela age, ela faz, ela toma as atitudes e no final das contas você acha que é culpa sua. Porque, por exemplo, quando você tem uma relação que existe um narcisista numa relação de poder, então ou é teu pai ou ele é a tua mãe, o que vai acontecer é que uma parte de você custa acreditar que essa pessoa que deveria te amar incondicionalmente, que deveria te proteger incondicionalmente, que deveria te proteger das próprias tempestades dessa pessoa, que ela acabe levando para você e te colocando nesse lugar da vítima do narcisista. Então, você é vítima realmente do narcisista, porque é tudo sobre ele. Se não é da forma ali como a pessoa quer, o mundo se acaba em barranco, a pessoa tem atitudes, ora, te amando muito, te venerando, você é lindo, você é maravilhoso, minha companheira, minha parceira, e ora, como uma rival, como até num nível de competição. E você custa acreditar que as pessoas que são seus pais poderiam ter esse tipo de comportamento com você. Então você cresce nessa loucura. Uma parte de você tentando entender por quê? Por que isso está acontecendo? Só pode ser culpa minha, né? E eu nasci num lar assim, com uma pessoa que, ora, tinha um comportamento muito legal, muito bacana, muito parceiro, muito companheiro comigo. E num outro dado momento era como se eu realmente fosse rival. Como se eu estivesse tomando o lugar dela na casa, como se eu estivesse agindo para afetar ela, como se tudo que eu fizesse fosse para magoá-la. E aí vinham represálias, vinha a pessoa me colocar numa terapia do silêncio, ou então na terapia do espancamento, de palavras duríssimas que carrego algumas até hoje. Então você nascer nesse lar narcisista
te deixa sempre nesse sentimento de a culpa é sempre minha. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz errado. Eu não tô agindo certo. E é muito complicado. E aí, quando eu li esse livro, o título por si só explica muita coisa, né? O problema, eu confesso que o título que me encheu os olhos na hora, né? O problema não é você. Porque por anos eu carreguei muito a culpa do que eu escutava muito dentro de casa, né? Que eu era filha ingrata. Porque tudo quando não saía do jeito, ou quando eu tentava estabelecer algum limite para o que a pessoa ia me falar, para como ela ia me tratar, a Andrea é a filha ingrata. E eu tive que escutar muito isso. A Andrea é egoísta. Veja, a Andrea, depois de adulta, não quer conviver comigo, não quer proximidade, me evita. E eu me peguei diversas vezes questionando a minha bondade. Porque quando você começa a tentar estabelecer ali algum tipo de limite, você tem tanta represália, você tem um enfrentamento tão grande que aí você começa a entrar no personagem que a pessoa criou. Eu sou má, eu sou egoísta, eu sou ruim, eu sou ingrata, olha, eu fiz tudo por você, eu criei você, eu cuidei de você e agora você tá me desprezando, e aí você entra naquele vórtice da culpa. Mas aí quando eu li esse livro, eu aprendi duas coisas muito importantes. A primeira dela é que traços narcisistas, na verdade, eles acabam sendo uma forma de defesa contra inseguranças e medos internos dessa pessoa narcisista, que vão acabar se manifestando. Então, ela é tão insegura, ela tem tantos medos dentro dela, que o traço narcisista, ele vai apontar para comportamentos através de um controle, através de manipulação, de dizer, você me disse isso, quando você não disse claramente nada daquilo. E aí isso nada tem a ver com você, com a pessoa que convive com a pessoa que tem esse transtorno. Então é entender que o comportamento dela, a manipulação, o controle, as coisas que ela fala, que verbaliza, é muito mais sobre essa insegurança e sobre esses medos que ela carrega. E a segunda coisa que eu aprendi de mais importante nesse livro é que você precisa tirar o foco daquela pergunta: por que é que o narcisista age assim? Por que é que a pessoa com transtorno da pessoa narcisista age assim? E passar a entender e aceitar que o comportamento dela te faz mal e que ele vai se repetir. E isso dói. Você parar de tentar questionar e tentar entender por que a pessoa age como ela age e de fato entender, ela vai sempre agir assim. E se eu continuar perto, isso sempre vai me machucar. Se eu não colocar limite, isso sempre vai me machucar. Porque se repete. É um transtorno. Tanto que muda. Não é mais a pessoa narcisista, mas é a pessoa com transtorno da personalidade narcisista. Que se não for tratado, que se não for monitorado, ela tende a continuar afetando as pessoas que precisam conviver com o narcisista. E obviamente que este convívio, como eu creio que aconteceu comigo, e venho dessa geração onde a gente tinha pouquíssimo acesso à informação, quiçá o acesso à terapia, era algo muito, muito distante, assim. Hoje se popularizou, hoje a gente tem acesso a livro, a um podcast, a um conteúdo, a terapia, a saúde mental. Acaba desencadeando, principalmente se você tem que conviver também desde muito cedo, quando você ainda não tem maturidade, quando você ainda não tem entendimento para analisar alguns comportamentos, vai desencadear em você ansiedade, exaustão emocional. Eu acho que essa era a que mais me pegava. Eu chegava num dado momento que eu não conseguia mais raciocinar, eu não conseguia mais pensar, eu só estava estressadíssima com tudo aquilo que está acontecendo. Uma baixíssima autoestima. E o principal, como aconteceu no meu caso, que é a busca
por relacionamentos narcisistas. E eu hoje olho para trás. E olho nos meus relacionamentos. E olho em todos, tá? Amizade, namoro, trabalho. Eu sempre acabei buscando pessoas que tinham esse perfil. Me lembro que eu namorei um rapaz que hoje, graças a Deus, conseguimos ter um bom relacionamento, a gente se conversa e tudo mais. Mas ele era um cara que eu lembro quando eu conheci, muito bonito, muito bonito, muito lindo, assim, ó, modelão, assim, coisa lindo. E eu me lembro que ele era um cara, assim, que ele se amava muito. Então, ele tinha que estar bem com ele. Eu me lembro de uma vez que a gente foi sair, e perto dele, obviamente, a minha autoestima foi pro buraco, tá? Porque era sempre tudo sobre ele, as roupas pra ele, o cabelo dele. Eu nunca recebia elogio sobre a minha aparência e tal. E eu me lembro que um dia eu saí, eu lembro que eu coloquei um vestido, e aquele vestido, nossa, me deixou assim um busto bonito. Aquele dia eu tava, era difícil, mas naquele dia eu tava me sentindo muito bem. E eu acho que ele sentiu isso no ar, sabe? Que eu tava me sentindo bem, E eu lembro que ele olhou pra mim e ele falou, não quero mais sair hoje. Assim, eu não quero mais sair hoje. Fulano, mas as pessoas estão esperando, vamos lá e tal. Nossa, eu já me maquiei. Eu pronta. Salto alto, vestido, maquiada, pronta. Ele olhou pra mim e falou, não quero mais sair. E aí, olha só, né, a imaturidade. Eu achava que era porque ele era do signo de leão, que me perdoe os leoninos, né, meus amores? Porque vocês andam com um palquinho assim, com os holofotes todos pra vocês, né, amados? Eu falava, é o signo, né, a crente. É o signo. Porque o leão, né, tudo pra ele, os holofotes. Foi difícil, porque eu não tinha conhecimento. Nunca tinha ouvido esse tal do termo narcisista, mesmo tendo feito terapia já. Nunca tinha escutado. E esse foi apenas um dos episódios, mas eu sei que eu saí desse relacionamento, eu tive que sair desse relacionamento com uma intervenção da minha irmã nesse relacionamento, com ameaças mesmo, a ponto de assim, vamos pra Maria da Penha pra conseguir, por causa dos abusos psicológicos, porque ele era desse, eu era o abuso psicológico no máximo, ele me deixava maluca, eu questionei minha sanidade diversas vezes e caí dentro de uma psiquiatra tendo que tomar remédio para conseguir sair desse relacionamento. E aí existia o que existiu depois desse relacionamento, foi um caco de Andréia. Eu lembro que eu cheguei a pesar 48 quilos, eu digo assim, eu pesava 48 quilos molhada. Gente, eu tenho 1,76 m. Vocês acham que eu sou baixinha, tá? Mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou alta. Pesando 48 quilos, eu tinha que andar com pedra no bolso pra eu não voar. Nossa, cabelo assim, eu cortei um cabelo curto, porque ele me incentivou a cortar o cabelo bem curto, assim, um cabelo que não tinha nada a ver comigo, assim, fiquei bem estranha, enfim. Assim, não tinha autoestima, minha cabeça toda zoada, porque esse é o efeito de você viver com uma pessoa narcisista. Só que assim, ali eu já era um pouco mais adulta, eu já tava conseguindo entender alguns comportamentos, mas eu olhei em retrospecto e aí eu lembrei de outros relacionamentos que sempre envolviam uma pessoa com transtorno narcisista. E aí neste livro também, que eu fui aprender que você não tem um tipo de narcisista. Aí que eu fui entender nos meus relacionamentos, que eu li esse livro e eu comecei a pensar nos relacionamentos que eu tinha. Existem tipos de narcisista. Eu até anotei aqui, eu tirei lá do livro, catei do livro para trazer para vocês. Então ela fala aqui que tem 6 tipos de narcisista. E aí eu vou falar para vocês, vocês vão pensar, vai trazendo na mentalidade de vocês, assim, um amigo, um relacionamento, um chefe. Então tem o narcisista clássico, aqui fala, ó, é aquela pessoa super querida, que todo mundo se encanta, aquela pessoa que todo mundo chama, quer que esteja junto, mas que se ele for frustrado por alguma coisa que não saiu como queria, ele explode e fica violento. Ou no caso, por exemplo, desse meu, assim, super querido, amável, mas ela tá mais bonita do que eu hoje, não quero mais, não quero sair, embicou, não conversava mais, assim, o mundo ficou cinza. Aí tem o narcisista vulnerável.
Conhece? É a pessoa que está sempre na posição de vítima, que acha que todo mundo está rejeitando ela e que aí faz aquela... vamos ver. Ela faz críticas disfarçadas de insegurança. Conhece? Sempre a vítima? Ai, mas também você tá fazendo isso aí, ai, né? Você sabe que isso aí me machuca. Você tá fazendo isso de propósito. Conhece? Aí tem o terceiro tipo, o narcisista comunitário. Esse é o dos mais difíceis de identificar. Porque ele parece a pessoa que, ó, ele faz tudo pelo outro para ajudar, mas no fundo as motivações são egoístas. É para ele aparecer. E aqui, meu amor, eu tenho uma listinha de pessoas que não, eu vou fazer esse projeto aqui para ajudar pessoas, mas quer o palco, quer falar no microfone, tem que ter nome da pessoa aparecendo. Conhece? Veio alguém na cabeça? Vamos para o outro aqui. Um narcisista virtuoso. A pessoa ultramoralista. Rígida. Que vive desprezando e humilhando os outros para se sentir superior. Tudo não pode, tudo tem que seguir as regras. Conhece assim a pessoa rígida? Tipo de narcisista. O narcisista negligente, a pessoa desinteressada, fria, indiferente a todo tipo de relação, aquela pessoa que ela vai entrar numa relação, não demonstra nenhum tipo de sentimento. E aqui, esse é perigosíssimo, o narcisista maligno. Na minha visão, eu lendo ali sobre ele, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Ele é o mais perigoso porque ele une o narcisismo, psicopatia, sadismo e maquiavelismo. Então é aquela pessoa que realmente explora outras pessoas, usa e explora outras pessoas. E meu bem, a hora que eu comecei a ler aquilo, porque na minha cabeça era o narcisista clássico, é a pessoa que não tem empatia, que manipula as situações, que tenta controlar tudo. Mas aí quando eu fui lendo aquilo ali, me ajudou a responder muitos questionamentos que eu carreguei por anos. Do porquê eu entrava em relações com pessoas assim, por que eu permiti determinados abusos, por que eu permiti determinadas relações, para eu conseguir ir me tratando, me entendendo, mas eu acho que principalmente me libertando. Porque tem relações com narcisistas que você vai precisar cortar na raiz, que só o limite não vai funcionar. Eu fui tentando, quando eu fui lendo, né, eu fui entendendo por que eu entrava em sucessivas relações narcisistas. Eu lembro de um chefe, olha que maluquice, eu admirava esse chefe, porque ele gritava. Eu falei, nossa, ele é muito chefe, ele tem o pulso muito firme. Eu lembro que era um chefe que tinha ali algumas pessoas, e eu nunca esqueço dele. Gente, o cara do financeiro, eu não lembro se ele pagou uma conta em 2 vezes, não sei a cagada que ele fez uma cagada, mas era reversível e tal, e o cara foi contar pra ele, olha, aconteceu isso, mas eu já vou resolver assim. Esse cara gritou, e ele gritou. Eu lembro do escritório, ele gritando. Em nenhum momento eu me assustei. Eu achei ele muito chefe. Falei, nossa, ele tem um pulso firme, né? Nossa, eu acho que eu quero ser um chefe igual ele, olha. Mete medo, mete bronca. Me explorava. Nossa Senhora. Nossa. Ficava além do horário, fazia o que podia e o que não podia, eu querendo agradar. E eu... Hoje eu olho pra trás, eu falo assim, meu Deus. Onde foi que eu me perdi de mim, sabe? Onde foi que... Sabe? Onde? Onde que eu permiti e achei legal e achei ok essas pessoas, né, agirem dessa maneira comigo. E muitas vezes eu caía no golpe, porque acredite, gente, nenhum narcisista, ele mostra os dentes de cara quando você conhece ele. Geralmente são pessoas, e é engraçado porque
eu nasci nesse lar com essa pessoa narcisista e que era muito legal com os meus amigos, que era muito legal com as pessoas de fora, mas dentro de casa era outra pessoa. Então ele não mostra os dentes e quando você se dá conta, você já tá enredado naquela relação. E aí o mais, assim, pra mim eu falo que as coisas elas não acontecem à toa. Quando a Sextante, a editora desse livro, ela me procurou pra falar sobre esse livro, ela falou, cara, você conhece o livro, o problema não é você e tal. Eu já li este livro, um livro muito importante. E aí a gente fechou essa parceria pra trazer, pra poder falar, porque vocês sempre me pedem indicações de livros. Eu falei, meu Deus, assim, é a hora. Eu realmente ali naquele momento eu entendi. Eu falei, cara, não dá mais pra deixar pra depois. Eu preciso falar sobre esse tema. Inclusive, sugiro muito, leiam este livro, O Problema Não É Você. Porque vocês vão, eu acho que assim, vocês vão entender os comportamentos. Mas pra mim o que foi a virada de chave é que o livro ele não foca em fazer você entender o narcisista, por que o narcisista é narcisista, mas aprender estratégias práticas, como por exemplo, um método que ela explica nesse livro, que é o método chamado DIP. Ela vai ensinar nas relações com o narcisista que para você não se defender, não explicar, não engajar e não levar para o pessoal. Ela também fala de um outro método que é o firewall emocional, que é basicamente uma forma estratégica contra esses ataques emocionais que o narcisista acaba fazendo com a gente. A gente está sempre sobre os ataques, essa pressão emocional deles. E essas invasões mesmo da nossa vulnerabilidade, para a gente não cair na manipulação, pra gente não cair no joguinho do narcisista, que é uma coisa que eu sempre ouvi, não cai, não entra no jogo do narcisista, porque nessa ele sempre ganha, pra gente aprender também a preservar a nossa energia emocional. Eu vou deixar aqui na legenda editora, a autora, a psicóloga, o nome do livro. Sugiro muito que vocês leiam, principalmente vocês que sentem que estão nessa relação com o narcisista. Pra você lembrar, acho que acima de tudo, que como o nome diz, né, o problema não é você. E que você não caia no erro que eu acho que eu sempre tive de ficar gastando energia tentando entender por que a pessoa com esse transtorno ela age da maneira que age. Eu gastei muito tempo assim. Por quê? Por que a pessoa age assim? De onde que vem esse transtorno? Porque eu acho que tá muito mais na nossa mão, mais do que tentar entender por que a pessoa age como age. Tá na nossa mão, acho que preservar a nossa energia emocional, mas estabelecer e proteger os teus limites para que você tenha relacionamentos mais saudáveis. Mas também, para pessoas que, assim como eu, conviveram sempre com alguém assim, comecem a entrar num processo de cura e entender que no final das contas, realmente, o problema não é a gente. Eu espero que esse episódio te ajude, que te esclareça, que você possa também, se você tiver interesse, adquirir esse livro, mas que você consiga de fato impor limite, se proteger e se curar. Um beijo e até a próxima.